A graça e a paz de Jesus, igreja. Mais um domingo e Deus é bom. Mais um dia, o Senhor nos deu o fôlego de vida para levantar da cama com saúde e entrarmos na presença dEle junto com os irmãos para cultuar aquele que é digno. Queria convidar você a abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós estamos encerrando os últimos capítulos do livro de Atos. E tem sido uma bênção, pelo menos para mim pessoalmente, uma bênção poder estudar e explicar e pregar esse livro, que é um livro difícil de pregar por causa do tamanho das passagens, né? Sempre é quase um capítulo todo, então é complexo isso. Hoje, não diferente de todos os outros capítulos, a gente vai ver o capítulo 27 todo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós lemos aí a partir do versículo 1 até o fim. O apóstolo Paulo, se você se lembra, o apóstolo Paulo estava preso em Cesareia, foi julgado, continua preso, apesar de até os governantes romanos saberem que ele é inocente. Então, correndo o risco de ser entregue nas mãos dos judeus e morto, ele apela, como cidadão romano, ele apela a César. Então, o governador romano, como não tem nada para fazer, você apelou a César, você quer César, a César você irá. Então, agora é o relato do apóstolo Paulo, saindo de Cesareia e indo para Roma. Aquilo que o Senhor Jesus já havia aparecido para ele e falado: olha, Paulo, você vai para Roma. Você vai testemunhar meu respeito em Roma. Então, o Senhor Jesus já tinha falado isso. A confirmação depois aqui é o que vai agora acontecer. E no capítulo 27, a partir do capítulo 27, nós vemos essa viagem. Então, nós lemos assim a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar. Estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar em Sínodo. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos num lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornou perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grandes prejuízos para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudeste e noroeste. Começando a soprar
suavemente o vento sul. Eles pensavam que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com muita dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão viajando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro do mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos nos aproximando da terra. Lançando a sonda, verificaram a profundidade, era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, e com o pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo, e a proa encravou-se e ficou imóvel.
e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo à terra. Palavra de Deus. Então, nós hoje temos um desafio, que é pregar tudo isso aqui de uma maneira muito clara. Você já pode perceber que eu não vou conseguir cobrir todos os detalhes de um texto, de um capítulo desse com 44 versículos, mas eu quero olhar para esse texto e tirar algumas lições para mim e para a sua vida sobre as tempestades que nós passamos na vida, porque claramente esse é um texto que fala sobre as tempestades que nós enfrentamos. E como nós podemos achar abrigo no meio das nossas tempestades e responder positivamente, como o apóstolo Paulo aqui responde. E por que eu quero fazer isso? Qual que é o meu intuito em fazer isso? Porque para nós é muito difícil, no meio das nossas tempestades, das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, é muito difícil nós olharmos para outra coisa, senão para a tempestade e para as circunstâncias. Nós fixamos os nossos olhos nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, e nos esquecemos completamente de quem é o Senhor, da bondade do Senhor, das maravilhas do Senhor, da misericórdia do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. No meio das tempestades, parece que nós sofremos uma amnésia profunda. Nós esquecemos de tudo aquilo que o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E olhamos e fixamos os nossos olhos apenas nas dificuldades. Mas eu quero aprender hoje aqui e compartilhar com você algumas coisas que o apóstolo Paulo faz aqui, e com ele aprender como nós podemos responder de maneira positiva no meio das nossas tempestades e achar abrigo seguro nelas. Agora, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós devemos ter cuidado com a nossa pressa, porque a pressa pode nos atrasar. Tem aquele ditado popular, né, que diz: o apressado come cru. Aqui não é diferente. E por que não é diferente? Porque se você olhar no versículo 2 aí, vai dizer que eles entraram no navio de Adramítio. Mas no versículo 6, ele vai falar assim: ali o centurião encontrou um navio alexandrino. Então eles começam a viagem num navio de Adramítio, e logo depois eles vão achar um navio alexandrino. O que isso quer dizer? Qual que é a importância disso? Por que Lucas está colocando isso aqui? Por causa desse simples fato. Ele está querendo descrever que tipo de navio que Paulo está viajando. O navio de Adramítio, ele era um navio pequeno, um navio de 15 metros mais ou menos. Ele era um navio que cabiam poucas pessoas, e era um navio, se você já viajou de ônibus pinga-pinga no Brasil, alguém conhece aqui a ônibus pinga-pinga ou sou eu? A gente ia de Londrina a Campo Mourão, que é uma cidade no Paraná lá, eram quase 4 horas de viagem, numa viagem que era para fazer em 2 horas, 4, 5 horas, porque era pinga-pinga. Em todo o bairro, entre Londrina e Campo Mourão, parava aquele ônibus. Era um parto aquilo, só Jesus sabe. Então, esse aqui era o navio que ele estava. Esse primeiro navio era um navio costeiro. Ele ia pela costa, ele ia parando de cidade em cidade, de porto em porto, e descarregando, pegando gente. Era um navio pequeno. Um navio que não era próprio para o mar aberto. Agora, o comandante do navio, o Júlio, que é aqui o comandante do exército que está em Paulo sobre a sua custódia, ele não acha que a sua viagem está andando rápido como ela tinha que ser. Então ele decide, depois de encontrar um navio alexandrino, entrar nesse navio alexandrino. Por que ele quer trocar de navio? Porque agora, diferente desse primeiro navio, o segundo, o alexandrino, eles eram os maiores navios produzidos naquele tempo. Eram navios de quase 60 metros. Eram navios grandes que cabiam grande carga. É por isso que ele é um navio cargueiro, para o nosso tempo. Hoje, navios cargueiros são gigantescos, né? Mas era um navio gigante para o tempo dele, que cabiam 276 pessoas. É por isso que Lucas nos dá o número de pessoas que cabiam nesse navio.
que estão viajando aqui com o apóstolo Paulo. Agora, esse navio, diferente do costeiro, diferente do menor, ele era feito para mar aberto. Ele viajava a grande velocidade porque ele ia em mar aberto. Contudo, o navio grande vai ter as suas vantagens, mas também vai ter as suas desvantagens. Na sede de andar com pressa, na sede de chegar logo, eles basicamente ignoram algumas coisas. O navio que é cargueiro, que carrega trigo, se acontece de entrar água no navio, o que acontece se essa água entra na carga, entra no trigo? O trigo expande, o trigo fica mais pesado. O navio que já é pesado, ele fica mais pesado ainda. É por isso que nós temos esses relatos todos aqui falando da dificuldade que era para navegar. Para manobrar esse navio, eles começam a jogar as cargas fora, porque é um navio muito pesado. Então, para manter a estabilidade do navio em alto mar, era muito difícil. Então, nem sempre, para nós agora, uma lição, nem sempre o maior, o mais veloz, é o melhor, o mais seguro, e o que vai chegar mais rápido. Às vezes, o pinga-pinga é melhor do que o transatlântico. E é isso que ele vai falar aqui para nós, essa primeira lição que nós tiramos daqui. Agora, a partir do versículo 4, ele vai falar, até o versículo, aliás, toda a passagem vai falar sobre essas dificuldades, mas do 4 ao 10 é impressionante quantas vezes Lucas, ele ressalta a dificuldade da viagem. Porque se você voltar para o versículo 4, desde o começo da viagem, eles estão enfrentando isso aqui. Os ventos nos eram contrários. Aí continua aí, versículo 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar. Versículo 7 ainda. Os ventos contrários. Versículo 8. Costeamos a ilha com dificuldade. E aí ele continua falando da dificuldade dessa viagem. Então, desde o começo, eles estavam viajando, tendo essa viagem deles, e era uma viagem complexa, era uma viagem difícil. Tudo parecia estar contra. Tudo aqui parece que não vai dar certo, eles não conseguem continuar. Aí chega no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele entende tudo isso. É lógico que ele busca o Senhor, como ele sempre busca o Senhor. E ele vai vendo a situação do tempo, ele vai vendo as circunstâncias, ele vai avaliando tudo isso, e ele chega à conclusão do versículo 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Eu vejo que essa viagem vai trazer então para nós grande prejuízo para o navio, para a carga e para a nossa vida. Então ele vai usar aqui basicamente 2 argumentos para falar assim, por que vocês têm que parar? Vocês vão parar por quê? Porque se vocês não pararem, isso vai trazer um prejuízo financeiro para vocês gigantesco, porque vocês vão perder tudo que vocês têm, e a própria vida. E a própria vida. Agora, o que eles vão responder no versículo aí 11 e 12? Versículo 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. Então o apóstolo Paulo, ele faz a leitura dele, o apóstolo Paulo apresenta, olha, se nós continuarmos, essa viagem vai nos custar tudo, inclusive a nossa vida. Então nós deveríamos parar aqui. Agora, o piloto e o dono do navio e o centurião, o centurião está ali meio vendido, mas ele acha que é uma boa ideia. Mas o piloto e o dono do navio querem continuar. Por que eles querem continuar? Porque eles querem arriscar o próprio navio, a carga e as próprias vidas, por causa de lucro. Os navios alexandrinos eram navios que saíam de Alexandria. Eram navios que saíam do Egito. O Egito era o maior exportador de grãos para a Itália, para Roma. E se você conhece um pouquinho
do Império Romano, você sabe que toda vez que faltava grãos em Roma, grãos na Itália, isso gerava uma revolta da população contra o imperador, contra os governantes, gerava um tumulto na Itália, principalmente em Roma. Então, na época do inverno, a produção, porque era depois do outono aqui, versículo 9, vai falar que eles demoraram muito e já tinha passado o jejum. Então, aqui ele está falando da época aí do outono. Depois do outono, parava-se a navegação, não se navegava mais nos mares. Por quê? Porque por causa das tempestades constantes, era muito difícil você chegar do continente africano para a Itália. Era muito difícil você entregar de Alexandria na Itália. Contudo, para aquelas pessoas que se arriscavam, para aqueles marinheiros que levavam grãos para a Itália, saindo do Egito, eles pagavam 2, 3, 4 vezes mais o valor da carga. Então, por que esses homens estão tão sedentos por ir, apesar do perigo que eles sabem que é real? Eles sabem que a viagem não está sendo boa e fácil. Por que eles estão prontos a ir? Porque eles querem lucro. Porque eles sabem que se eles chegarem lá, mesmo que no inverno, principalmente no inverno, eles terão muito mais lucro. Então, eles são capazes de arriscar o navio, a carga e a sua própria vida por causa de lucro. Agora, o que isso vai nos dizer para nós? Como isso se aplica para mim e para a sua vida? Que ignorar as advertências de Deus pode nos custar tudo. Porque isso que o apóstolo Paulo no versículo 10 fala, vai realmente se tornar verdade. A partir então do versículo 21, se você tiver com a sua Bíblia aberta, vai dizer aí: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter acertado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. E eles começam a aliviar o peso do navio, jogando partes do navio fora, jogando parte da carga fora, tentando manter alguma coisa ali, só lá no versículo 38 que eles vão jogar tudo fora. Então eles querem aliviar, só que nada do que eles fazem vai adiantar nada, porque a viagem vai de mal a pior e vai só piorando. Então, se nós ignorarmos a advertência de Deus para a nossa vida, e os sinais que Deus vai nos dando, Deus nos deu capacidade mental para raciocinar. Deus nos deu capacidade mental para avaliar circunstâncias e situações. Deus mostra muito claramente para nós situações que nós não deveríamos entrar. E Ele coloca todos os tipos de sinais para nós. Vermelhos, não entra, não entra, não entra. Via de regra, Deus levanta muitas pessoas para falar: não vai por aí, meu irmão, vai dar ruim. E aí ele fala através da boca da esposa, fala através da boca do marido, fala através da boca dos filhos. Finalmente ele fala através da boca do ministro da palavra. Ele fala através da sua palavra. E nós fazemos exatamente aquilo que esses homens fazem. Nós nos aceleramos, nós corremos para o meio da tempestade, por quê? Com a esperança de ganhar lucro. Não, mas o lucro é muito bom, nós vamos ganhar 4 vezes mais do que eu ganharia em um mês de trabalho. Nem toda promessa de lucro, nem toda promessa de irmos mais rápido é uma boa promessa. É uma boa promessa. Então, toda vez que nós ignoramos as advertências de Deus, ignoramos os sinais de Deus, isso vai nos custar tudo. Isso vai nos custar tudo. E foi exatamente isso que aconteceu com eles. Agora, é interessante que mesmo quando as decisões são erradas e contrárias a nós, Deus continua soberano. Porque no versículo 11 e no versículo 12, o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele falou: olha, a gente tem que parar por aqui. Mas ele é voto vencido. A maioria fala para ele: quem que é esse cara? Que esse prisioneiro está dando conselho para marinheiro? A gente que sabe de mar. Então, ele é voto vencido. Não, a gente vai continuar. E não dão atenção para ele. Mas mesmo quando
os votos são contrários a nós, a maioria decide por aquilo, e nós estamos nas mãos da maioria, porque a maioria decidiu, não tem nada que nós possamos fazer, apesar das nossas advertências, mesmo assim, Deus continua soberano no controle de toda a circunstância. Nada pegou Deus de surpresa aqui. Deus sabia muito bem o que aconteceria, e Deus continua no controle de tudo, mesmo quando nós somos voto vencido. Até nas ações humanas, Deus é soberano. Deus é soberano. Agora, nós precisamos prestar atenção nos avisos de Deus. Quais avisos? Os avisos que Ele nos dá na nossa vida, através de pessoas e principalmente através da sua palavra. Porque a palavra de Deus nos adverte inúmeras vezes, aliás, de caminhos que a nós parecem ser bons, mas que Deus nos deixa claro que não são. Porque nós fazemos a mesma coisa que esses marinheiros fizeram com o barco deles. O dono do navio fez com o seu navio. Nós entramos no meio da tempestade, ignorando tudo isso, mesmo olhando, os ventos são contrários a nós. Nós não deveríamos entrar nesse negócio. Mesmo olhando para a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala, você não deve entrar aí. Você não faz essa parceria. Você não faz essa sociedade. Você não entra nisso. Nós ignoramos tudo isso na esperança de ganhar lucros. E esses lucros vão nos custar tudo. Tudo. E eu posso perguntar aqui, eu não quero que você levante a mão, mas quantas vezes isso foi realidade na sua vida? Quantas vezes você entrou em coisas que você não deveria entrar, em situações, em parcerias, em empregos e outras coisas que você não deveria entrar, Deus te avisou, através da sua palavra, através de homens de Deus que Ele levantou, através de pessoas que te avisaram, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu marido, sua esposa, não entra nisso, seus amigos, você entrou, e no final, isso te custou tudo. E talvez você ainda esteja até hoje pagando por essas decisões. Por quê? Porque todas as vezes que nós desprezamos os avisos de Deus, toda vez que nós desprezamos a palavra de Deus, isso vai vir a um alto preço para nós, mais tarde. A partir do versículo 13, então, Lucas vai nos descrever a tempestade. Ele diz assim no versículo 13: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras. Aqui é aquele momento. Nós somos advertidos da adversidade, nós somos advertidos do mau tempo, nós somos advertidos de não continuar. Mas, de repente, vem uma situaçãozinha. Vem um vento sul, calmo, e aí a gente olha e pensa assim, eu posso lidar com isso, eu posso lidar com essa tempestade. Não são poucas as pessoas que morreram, que perderam as suas vidas nesse país, porque ignoraram os avisos de tempestade, que quando elas tentaram sair das suas casas, já não havia mais tempo. Quando elas foram advertidas, deixem as suas casas, deixem o estado, porque vem um furacão muito grande na nossa direção. Então, primeiro vem os ventos fracos, que vão sendo impelidos por esse furacão. Aí você pensa, é só chuva, é só um vento, eu posso lidar com isso. Mas quando a tempestade chega, aí não dá mais tempo de fazer nada, absolutamente nada. Então, os ventos suls, eles dão essa impressão para nós de que nós estamos no controle, com o controle da sua situação, de que nós somos capazes de controlar a tempestade. Mesmo que seja um mau tempo, se é só uma chuva de verão, eu consigo lidar com isso. Mas, de repente, vem um vento do Nordeste, que os arremessa para o meio do mar. Porque se você conhece um pouquinho da geografia, o que está acontecendo aqui basicamente é isso. Eles estão num porto, e eles querem subir 15 milhas para cima num próximo porto, costeando a ilha. Eles não querem ir para alto mar. Eles querem ir costeando a ilha, para ir sentindo o que está acontecendo. Porque o próximo porto é um porto melhor, é um porto que é maior e que ele dá acesso para o norte e para o sul. Então, de lá eles podem tomar uma decisão melhor sobre o que fazer. Porque eles realmente querem viajar para a Itália. Eles querem chegar na Itália. Então, esse negócio do porto ser muito pequeno era apenas uma desculpa dos marinheiros para não passar ali.
Se o porto fosse muito pequeno e não coubesse o navio, ou o navio não pudesse ficar ali, o que aconteceria? Eles nem teriam parado ali. Eles teriam continuado. Mas o fato de eles terem continuado, eles poderiam ter continuado ali, passado o inverno ali. Mas eles querem continuar a viagem. Essa é uma desculpa. Vamos testar o próximo porto. 15 milhas. Eles não conseguem andar 15 milhas por causa da tempestade. Porque primeiro vem o vento sul, e o vento sul é favorável porque eles vão costeando a ilha. Mas de repente vem um vento nordeste que sai da ilha. Quando eles batem nesse navio, o vento que vem da ilha, eles jogam o barco para o meio do mar. E aí, não tem nada que eles podem fazer. Porque basicamente isso aqui, que vai dizer o versículo 15. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Quando eles então encontram com a tempestade, quando eles encontram com esse primeiro vento da tempestade, eles entendem que eles não estão no controle de nada. Eles então deixam o navio à deriva, porque não tem nada que eles possam fazer para controlar esse navio. Muitas vezes é assim que nós entramos no meio das nossas tempestades da vida. Nós entramos pensando que nós podemos controlar, que nós somos capazes de fazer, que nós temos a situação nas nossas mãos. Porque tem um vento sul soprando, mas de repente vem um vento nordeste e nos arremessa para o meio do furacão. E aí nós vemos, não tem nada que nós possamos fazer. Porque nós ignoramos, mais uma vez, os avisos que Deus nos deu através da palavra e de pessoas que Ele nos levanta para nos aconselhar. Agora, a tempestade vai revelar a nossa impotência, que é o que o versículo 15 diz aqui. Uma característica de toda tempestade, de toda dificuldade, sofrimento que nós passamos, é a revelação da nossa impotência em face das dificuldades da vida, das tempestades da vida. Nós não podemos fazer nada. Vou dar um exemplo para você. Você é diagnosticado com alguma coisa. O que você pode fazer? Nada. Você de repente perde o seu emprego. Aí não consegue achar um emprego. O que você faz? Nada. O seu filho cai doente, a sua esposa recebe um diagnóstico contrário. O que você faz? Nada. As tempestades, elas chegam na nossa vida e elas revelam as nossas impotências. E vão deixar muito claro que todas as nossas tentativas de controlar o barco da nossa vida são inúteis. Não é você que controla o barco da sua vida. A sua história, o governo da sua história não está nas suas mãos, está nas mãos do Senhor. Se Ele não fizer, você é incapaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Agora, por que Deus permite nós passarmos por tempestades? Por que Deus permite o sofrimento chegar? Por que Deus permite o diagnóstico contrário vir? Por que Deus permite o emprego ser tirado? Por que Deus permite a vida daquela pessoa que nós amamos ser tirada? Por que Deus permite a tempestade? Por quê? Porque a tempestade vai revelar o nosso relacionamento com Ele. Porque no meio da tempestade, como nós vimos aqui nesse texto, não sobra nada. A única coisa que vai sobrar no meio da tempestade é o seu relacionamento com o Senhor. E se você não tem, o que você tem para se agarrar no meio da tempestade? Então Deus permite as tempestades chegarem na sua e na minha vida para provar o seu e o meu relacionamento com Ele. E para deixar muito claro que o que você tem nessa vida é o seu relacionamento com Ele e mais nada. Porque tudo pode ser tirado de você. No meio da tempestade, tudo pode ser tirado de você. Como o apóstolo Paulo ele diz aqui, e o Senhor prometeu para ele, olha, o navio vai ser destruído, mas a vida de vocês vai ser poupada. Ou seja, a única coisa que vocês têm é a vida de vocês, porque todo o resto vai ser tirado. Mas muitos de nós precisamos passar por esse momento, e Deus permite passarmos por esses momentos de adversidade e sofrimento, porque é nesse momento que nós entendemos e reconhecemos que Jesus é a única coisa que nós temos e a única coisa que nós precisamos.
E nós colocamos, então, de volta no local certo, no lugar certo, aonde ele tem que estar. E o grande exemplo disso, para mim, na Bíblia, é o livro de Jó. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus tira tudo que ele tem. Deus tira todos os seus filhos. Deus tira a sua saúde. Mas no final de tudo isso, de toda essa tempestade na vida de Jó, ele olha para tudo aquilo, ele tem um encontro com o Senhor, e ele diz: antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. A tempestade tirou tudo de Jó, mas deu a ele uma coisa que era muito maior do que tudo que ele perdeu, deu a ele Deus. Então Deus permite as tempestades na nossa vida, porque isso vão nos mostrar que pé que está o meu relacionamento com o Senhor. Que pé que está o meu relacionamento com o Senhor. Agora, a partir do versículo 21, o texto vai nos mostrar 4 respostas do apóstolo Paulo aqui, de como nós podemos enfrentar as tempestades da vida, e responder de maneira positiva, de maneira que vai glorificar a Deus, de maneira que vai exaltar a Cristo, de maneira que vai servir de testemunho para as pessoas, as nossas tempestades. Como eu posso responder às tempestades da vida? A primeira lição, então, que nós tiramos aqui, é a confiança inabalável na soberania de Deus. Paulo, ele não permite que as suas circunstâncias controlem a sua teologia. As circunstâncias que Paulo está passando não mudam quem Deus é para ele. Não mudam o seu relacionamento com Deus. Não mudam a sua confiança em Deus. Ele entende que Deus é Deus independente da circunstância que eu passo. Deus é Deus independente da tempestade ou do tamanho da onda do mar. Ele continua sendo Deus. Agora, a segunda coisa que nós precisamos entender e aprender com Paulo é que fé, ela está ligada à obediência. A nossa obediência está diretamente ligada à nossa fé e confiança na palavra ou nas promessas de Deus para a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, nós nunca vamos obedecer a Deus enquanto nós não crermos na palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Alguém te fala alguma coisa, e fala, você tem que fazer isso, te dá um conselho, né? Fazer isso, fazer aquilo. Aí você olha para aquela pessoa e você não confia na palavra daquela pessoa. Você não acha que aquela pessoa tem credibilidade para falar aquilo, ou para te dar algum conselho, ou que ela não conhece o assunto de maneira profunda. Você vai fazer aquilo que aquela pessoa está falando? Não. Porque você não confia na palavra daquela pessoa. Assim também é o nosso relacionamento com o Senhor e com a sua palavra. Enquanto nós não confiarmos que a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática, ela é inerrante, infalível para as nossas vidas, que tudo que ela diz é a verdade, e que ela é a verdade última e suprema. Enquanto nós não aprendermos a olhar a palavra de Deus assim, nós nunca vamos obedecer a Deus. Porque nós olhamos para a palavra de Deus e nós pensamos assim, bom, legal, eu acho legal essa parte aqui. Não, mas isso aqui não é muito legal. Não, essa aqui eu não concordo com ela muito. Se você olha para a palavra de Deus concordando ou não concordando, você é o juiz da palavra de Deus. Você não está se submetendo a ela, você está se aconselhando com Deus. Deus é o seu conselheiro, Ele não é seu Deus. Se você escolhe o que você quer obedecer, o que você não quer obedecer na palavra de Deus, você não está obedecendo a Deus, você está se aconselhando com Deus. Mas para que nós obedeçamos a Deus, nós precisamos crer, ter fé, entender que o que Ele falou é verdade. Porque muitas das vezes a nossa desobediência, ela vem do fato de que nós não confiamos que aquilo que Deus falou é verdade. Não, isso aqui não dá certo, isso aqui não é prático. Não, isso aqui era lá no tempo de Jesus, mas no meu tempo não é mais assim. Ou que Deus não é capaz de cumprir com as suas promessas para nós. E esse é um problema.
Então nós não obedecemos a Deus, a nossa desobediência ela deriva do fato de que nós não confiamos que aquilo que Deus falou é verdade ou que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Então nós negociamos a nossa fé no momento de dificuldade. Ah não, se eu perder aqui, se eu não mentir, eu vou perder meu emprego. Enquanto a palavra de Deus diz, você não mente, você fala somente a verdade. E aí nós negociamos, não, mas Deus, se eu não mentir aqui, eu vou perder meu emprego. Nós não entendemos, nós não confiamos que o que a palavra de Deus diz é verdade. Esse é um exemplo muito simples. Então eu vou negociar a minha fé. Mas, mais uma vez, se essa é a sua atitude para com a palavra de Deus, você não está obedecendo a Deus. Deus, deixa eu ser bem claro, Deus não é Deus na sua vida. Você é Deus, você usa Deus como o seu guru. É simples assim. Está entendido isso? Então, para que nós obedeçamos a Deus, nós precisamos crer que aquilo que Ele falou é verdade. Agora, a terceira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é ter confiança no meio da dificuldade. A nossa confiança na palavra de Deus, diante das tempestades, vão nos dar uma grande oportunidade de testemunhar do caráter de Deus, da graça de Deus aos não crentes e levá-los a conhecer o Senhor. Como que funciona isso? No primeiro século, quando os nossos irmãos eram levados para as arenas, presos por causa da sua fé em Cristo Jesus, eles eram jogados no meio das arenas para serem comidos pelas bestas ou para serem mortos pelos gladiadores. Agora, eles iam, e como que eles iam para essas arenas? Cantando, louvando a Deus. E enquanto eram mortos, eles oravam por aquelas pessoas que os perseguiam. Aquela multidão enfurecida do Coliseu Romano olhava aquilo e não entendia aquilo. Por que esses crentes, por que esses homens eles estão cantando? Por que eles estão sorrindo? O que eles têm que eu não tenho? Realmente eles têm tudo o que você não tem. Eles têm Cristo. E eles entendiam que eles podiam passar por tudo aquilo por causa de Cristo. Agora, quando as pessoas viam aquela alegria, aquela firmeza que os cristãos tinham em passar as adversidades, os sofrimentos e as perseguições, Tertuliano, um dos pais da igreja, ele vai dizer assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais matava, mais gente convertia. Por quê? Porque as pessoas ficavam admiradas de como esses homens e mulheres podiam ser mortos da maneira com que eles eram mortos e continuar firme na sua fé. Então eles entendiam que existia alguma coisa que eles tinham que nós não temos. E então eles queriam entender o que era isso. E era a oportunidade que eles tinham de pregar Cristo. Meu irmão, minha irmã, quando você passar pela adversidade, você ficar firme como uma rocha no meio da tempestade, as pessoas vão olhar para você e vão querer saber o que você tem que eu não tenho, como que você é capaz de passar pela sua adversidade, do seu sofrimento, da maneira com que você passa. O que você tem que eu não tenho? Porque eu nunca conseguiria fazer isso. Então você vai ter a oportunidade de glorificar o nome de Deus, de exaltar o nome de Cristo e de levar pecadores a se arrependerem e crerem no Senhor. Os sofrimentos na vida do crente têm um propósito, a glória de Deus. Porque tudo que Deus faz, Ele faz para a glória do nome dEle. A quarta coisa que nós aprendemos é a confiar no Senhor, mesmo quando não entendemos os seus planos para nós. Porque o apóstolo Paulo podia muito bem começar a questionar Deus no meio dessa tempestade toda. Ô Deus, ô Jesus, espera aí. Uns capítulos para trás aqui, você falou para mim que eu ia para Roma. Certo? Certo. O que está acontecendo? Porque quando você olha aqui para o texto, no versículo 20, no finalzinho do versículo 20, diz assim: finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Quem está escrevendo isso aqui? Lucas. O companheiro de viagem de Paulo. Lucas, o evangelista. E Lucas escreve isso aqui: finalmente nós perdemos toda a esperança de salvamento. Até Lucas já tinha falado: Paulo, foi bom servir com você, meu irmão. Agora a coroa da vida nos espera. A gente está indo para a glória. Eu não esperava que fosse desse jeito, mas a gente está indo para a glória.
Mas Paulo não sucumbe a isso. Paulo continua confiando no Senhor. Paulo continua crendo no Senhor. Mas Paulo continua crendo no Senhor, mesmo quando ele não entende os planos de Deus. Olha, eu tenho que chegar em Roma. Deus me diz, Jesus apareceu para mim e me disse, eu vou chegar em Roma. Ele veio nesse barco aqui e ele confirmou, você vai chegar em Roma. Eu não sei como, mas eu vou chegar em Roma, porque Deus disse, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus para a nossa vida, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as dificuldades, tudo que nós passamos, tudo coopera para o seu bem, vai trazer glória para Deus, vai trazer você mais para perto do Senhor, e vai revelar o nome de Jesus através da circunstância, que você não pode nem imaginar, mas Deus, como que isso aqui pode estar acontecendo, se o Senhor me prometeu isso? Porque no meio das nossas adversidades e tempestades, nós temos a tendência de questionar Deus, mas Deus, não faz sentido. Nosso chamado é confiar em Deus, obedecer a Deus, quando não faz sentido. Se nós obedecêssemos a Deus apenas quando faz sentido, mais uma vez, você não está obedecendo a Deus, você está se aconselhando com Deus. Se você quer só obedecer aquilo que faz sentido para você, isso aqui não é a palavra de Deus para você, é o seu livrinho de aconselhamento. Nós obedecemos e somos chamados a obedecer ao Senhor, mesmo quando não faz sentido. Não faz sentido. Agora, a promessa de Deus não anula a nossa responsabilidade. A promessa de Deus não anula a nossa responsabilidade. Versículo 24, o apóstolo Paulo, ele tem um encontro com o anjo do Senhor que diz, ninguém morre, ninguém perde a vida. Vocês vão chegar lá. Ninguém vai morrer, Paulo, porque você tem que chegar em frente ao imperador. Agora no versículo 31 ele fala uma coisa muito interessante que sempre me causou um pouco assim de nó na cabeça, porque no versículo 24 ele fala que ninguém morre. Versículo 31 diz assim, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Mas é Deus que está nesse negócio ou Deus não está nesse negócio? Deus vai salvar ou Deus não vai salvar? A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. As promessas de Deus não anulam a nossa responsabilidade de levantar e trabalhar. De novo, Deus nos deu raciocínio lógico, Deus nos deu mãos, pés, visão, Deus nos deu a capacidade de levantar e lutar. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer por você. Você levanta e você vai, e Deus vai colocar a mão sobre a sua mão para abençoar você, porque nós não somos capazes de fazer nada, mas nós nos levantamos e vamos. Mas aonde a sua mão não chega, a de Deus alcança. Aquilo que você não pode fazer por você, Deus pode. Aquilo que você não pode prever, aquilo que você não pode se guardar contra, Deus pode te guardar. Então a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de ir e fazer a nossa parte. Não dá para você o direito, a promessa de Deus não dá para você o direito de colocar o seu pezinho para o ar e falar assim, vou assistir Netflix hoje. Nós devemos ir à luta, porque esse é o nosso mandamento. E Deus vai estar conosco. E Deus vai conosco. E vai abençoar os nossos esforços. Agora, de novo, a partir do versículo 33, Paulo ele vai demonstrar aqui a calma que ele tem no meio da tempestade. Porque ele vai advertir eles, a partir do 33, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora, eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Nenhum de vocês. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então, o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. A atitude de Paulo no meio
da adversidade, no meio da tempestade, a atitude de calma de Paulo, no meio da circunstância diversa, levou 276 pessoas a se reanimarem. Você pode ser canal de bênção no meio da tempestade para muitas pessoas, dependendo da sua resposta. Agora a pergunta que nós fazemos é como que ele podia continuar calmo depois de 14 dias passando por que ele está passando. Ele entendia outra coisa. Ele sabia que quem estava no controle da tempestade era o Senhor. Ele entendia que se Deus prometeu que ninguém morre, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele entendia e sabia que a tempestade não estava acima do poder de Deus. Deus é o Senhor da tempestade. É Ele que ordena a tempestade. É Ele que controla a tempestade. Porque nós vemos isso muito claramente em Lucas, no capítulo 8, quando Jesus, leva os apóstolos para o meio da tempestade. E no meio da tempestade ele diz: aquieta, fica quieto. E a tempestade diz: amém. Então, Paulo, ele entendia muito bem isso. Ele entendia que Jesus poderia acalmar a tempestade num estalar de dedos, mas se ele não fizesse, Jesus era capaz de sustentá-lo e guardá-lo no meio da mais terrível adversidade que ele enfrentasse. Da mais terrível delas, porque ele é o soberano, porque ele tem controle sobre qualquer tempestade. Agora, ele entendia uma última coisa. Ele entendia e ele podia ter calma no meio das circunstâncias adversas, no meio de uma tempestade terrível, como ele está enfrentando aqui. Ele entendia e podia agir da maneira da forma que ele agiu, porque ele entendia isso. Jesus tomou sobre ele a única tempestade que podia realmente me destruir, a tempestade da ira de Deus. Jesus tomou sobre ele na cruz os meus pecados, a única coisa que podia me destruir, a dívida impagável que existia entre mim e Deus, aquilo que poderia me condenar para a eternidade no inferno, que causasse separação entre mim e Deus. Jesus tomou sobre ele na cruz a tempestade, a única tempestade que poderia realmente me destruir. Então, se ele fez isso na cruz, eu posso agir com calma, eu posso agir com frieza, eu posso confiar nele quando eu lido com as minhas tempestades de verão. Porque qualquer outra tempestade, comparada à tempestade da ira de Deus, é uma chuvinha de verão. Ela não é nada. Se Deus lidou com a pior deles, ou com a pior delas, Ele pode lidar com essas coisas que eu passo na minha vida. Ele entendia uma coisa, que mesmo que essa tempestade me leve hoje, eu vou estar com o Senhor. Por que eu vou ter medo disso? Por que eu tenho medo da tempestade? Por que eu não vou confiar nas palavras dele? Se ele me deu Cristo, não me dará juntamente com Cristo todas as outras coisas? Quem poderá me separar do amor de Deus que é meu por meio de Cristo Jesus? Será a morte? Será a vida? Será a circunstância adversa? Será a tempestade? Será a potestade? Será o presente? Será o porvir? Pois estou certo de que nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus que é meu por meio de Cristo Jesus, o meu Senhor. Então o apóstolo Paulo podia passar pelo meio das adversidades que ele passava, porque ele tinha uma certeza: Jesus é o meu porto seguro. Jesus é o meu abrigo no meio da tempestade. No meio da tempestade. E finalmente, no versículo 44, diz que todos chegaram a salvos. O barco da nossa vida pode ser destruído por causa da tempestade. A tempestade da sua vida, as dificuldades da nossa vida, podem destruir a nossa vida. Destruir o barco da sua vida, que inevitavelmente ele vai ser destruído. Nosso barco está caminhando para a destruição dia após dia. Nós vamos chegar ao fim. Nós vamos chegar ao fim. Mas mesmo que as tempestades venham a destruir toda a nossa vida,
nós temos uma certeza, nós temos uma confiança, nós temos um porto seguro, que é Cristo. E Ele nos prometeu que nós vamos chegar ao final dessa jornada, que ninguém daqueles por quem Ele morreu, daqueles que Ele escolheu, daqueles que Ele resgatou, nenhum deles se perderá. Porque Ele não vai lançar mão de nenhum deles. Ele é o nosso porto seguro. E é por isso, e é com Ele, que nós podemos responder como o apóstolo Paulo respondeu no meio das suas adversidades. Amém? Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que é santa, que é verdadeira, e que nos ajuda, que nos instrui, que nos mostra a maneira certa de viver. Oh Deus, obrigado pela vida e pelo testemunho do teu servo, do apóstolo Paulo, e por essas palavras registradas nesse livro, que é santo e verdadeiro. Agora nos dá graça, Senhor, para viver de maneira confiante, de olhar para Cristo no meio das nossas adversidades, de olhar para o Senhor no meio da tempestade da vida, e nos lembrar de que se o Senhor nos deu Cristo, nós podemos confiar de que o Senhor vai estar conosco até o fim. Então, Pai, nos dá graça para viver aquilo que a Tua palavra nos exortou hoje, nos demonstrou e nos mostrou hoje, para a glória do Teu nome. E que enquanto vivemos para a glória do Seu nome, em meio às tempestades da nossa vida, pessoas venham conhecer o Senhor e serem salvas. Nos dá graça para viver assim, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.